Na época que você estava lá como secretário, tu tens algum estudo, você ouviu falar algum desequilíbrio financeiro? Qual foi a medida que você tomou como secretário? Eu queria falar um pouco sobre essa história do desequilíbrio financeiro, porque existe um pouco de confusão sobre isso. Quando eles entraram na licitação, pressupõe-se que o sistema estava equilibrado. Por isso, eles foram e participaram de uma licitação. Ninguém vai comprar um copo, vender um copo, se o copo está em valor que não é de mercado. Então, o sistema estava equilibrado. A cada ano, por força do contrato, há uma reposição de percas inflacionárias. E podendo ser feito, lógico, uma análise de sistema. Então, a cada ano, essa reposição é feita. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, você teve uma alteração de sistema. Mas eu determinei o ajuste da demanda conforme a oferta. O que era aquilo? Eu organizei a frota de ônibus de acordo com a quantidade de passageiros que estavam utilizando. Então, automaticamente, esse sistema foi equilibrado nesse momento. E digo mais, trouxe aqui para vocês, está na internet, no site da Petrobras. No ano de 2020, houve decréscimo no valor do diesel, porque houve aumento de oferta mundial de petróleo. Então, a Petrobras diz que há uma variação de até 15% menor no ano de 2020. Então, você tem uma operação que está ajustada, você tem um combustível abaixo de valor de mercado e você teve também a mão de obra, parte dela subsidiada pelo governo federal. Então, os grandes vilões da receita, da planilha de composição de custo, estavam sob controle. Oferta e demanda, diesel e mão de obra. Então, a gente teve, nesse período, esse equilíbrio de operação. Agora, a revisão ela é anual. Ela aconteceu no ano 2020, em fevereiro. Vocês podem comprovar isso no Diário Oficial, que é um decreto. E a próxima revisão seria um ano depois. Certo. Então, você está me falando que teve melhorias, né, no período da pandemia. Conseguiu conter, né? Houve equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio de operação. Certo. A fiscalização dos serviços prestados, as condições, a idade do ônibus, realizada no período que você estava secretário, atendia o contrato e a população? Foi cumprido o que determinava o contrato. Para atender a população, esse cumprimento precisa ser revertido em melhor qualidade dos serviços. Na pandemia, inclusive a própria Câmara me passava muita informação de comunidades, como, por exemplo, você tem comunidade que tem só 2 ônibus. Se você tem que atender 50% só dessa demanda, por queda de demanda, você tem que colocar um ônibus nessa comunidade, o que não era suficiente. Então, a gente entrava nesse debate para poder fazer cumprir o que estava na ordem de serviço. É uma coisa que os vereadores precisam também compreender, para quem ainda não está habituado com esse sistema, é que a linha que não for superavitária, ela, como sistema, ela é composta, ela é revista pela linha, coberta pela linha avitária, superavitária. Quer dizer o seguinte, o empresário não pode vir aqui fazer conta de que o ônibus dele tem que render X, faturar X. É o sistema que está remunerando quanto para ele. Isso quer dizer, ele tem linhas que ele implementa a frota inteira naquela linha e tem linha que ele não quer colocar, que é uma das comunidades, como o vereador acho que estava colocando aqui. Então, o sistema tem que ser visto como um todo. A gente não pode ter o olhar, o poder público não pode ter o olhar do empresário que quer ver como o faturamento individual do ônibus dele e aquele ônibus dele tem que faturar. A gente tem uma frota cadastrada, inclusive com frota reserva, de talvez 900 veículos. Quantos veículos estão operando hoje? Na época da pandemia, eu sei dizer os números. Então, essa frota operante tem que ser remunerada. Ele não pode cobrar pela frota que ele tem na garagem. Até porque, quando ele entra na licitação, ele sabe o risco do negócio. Quem previu pandemia? Quem previu que não ia ter aulas? Quem previu que os funcionários não iam trabalhar? Então, isso não pode ser colocado na conta da população. Isso tem lá um cálculo correto para que se chegue a essa conclusão. A Secretaria possui todos os dados. Uma das coisas que eu tive cuidado de deixar foi todos esses processos digitalizados. Então, tudo isso pode ser comprovado pela própria Secretaria, está lá digitalizado, nós temos um sistema de bilhetagem, todos os ônibus possuem GPS. O que significa dizer que se eu quiser saber se um ônibus rodou em tal dia, que horário ele rodou, o GPS é capaz de passar. Esses dados precisam vir à tona para que todo mundo entenda que tem mecanismo de controle, a gente precisa só utilizá-los melhor. Certo. Essas notificações, esse serviço, essa fiscalização que você fazia diante da secretaria, você consegue nos comprovar?
Sim, inclusive nós implantamos uma central de controle operacional, ela funcionava 24 horas, certo? A ideia de funcionar 24 horas era minha, porque eu identificava que se o ônibus não saiu na linha 5 horas da manhã, eu não podia esperar um computador me informar isso meio-dia, que a população já tinha perdido o ônibus dele. Então eu precisava ter um computador com GPS me informando que o ônibus não saía e um operador físico, funcionário da secretaria, que pudesse acionar os consórcios por telefone, redigir diretamente ali aquela infração e caminhar para os consórcios. Então a gente tem um centro de controle operacional que faz só isso. Ele, na minha época, estava na ativa e acredito que ainda esteja.